Você vai ouvir agora uma palavra de fé com o pastor Francisco Ramos. Juízes capítulo 3 e versículo 14 diz assim: E os filhos de Israel serviram a Eglon, rei dos Moabitas, 18 anos. Diga os filhos de Israel, diga o povo de Deus, serviu a Eglon, rei dos Moabitas, 18 anos. Diga 18 anos. Levanta assim a sua mão e peça em oração para o Senhor falar com a sua vida. Maravilhoso Deus e eterno Pai, Deus bendito, Deus fiel e verdadeiro, Deus santo e poderoso, que é digno de toda glória. Aqui, Senhor, está o teu povo. Aqui, Senhor, está a tua igreja, o teu povo que quer e precisa da tua palavra. Vem falar, Deus, a cada vida, a cada coração. Não deixe que seja o homem na sua própria sabedoria, mas que seja, Senhor, o teu Espírito a usar a boca do homem, e que tudo, Senhor, seja para a tua glória, em nome de Jesus, amém e amém. E os que creem aplaudam bem forte ao Senhor, diga glória a Deus. Tome o teu assento. Amados irmãos, nós estamos em uma campanha cujo tema é: eu não aceito esta afronta. E na verdade, ninguém gosta de afronta. Ninguém quer conviver com afronta, porque afronta é ruim, afronta é doloroso, afronta é humilhante. E o próprio Deus não quer que vivamos debaixo de afronta. O nosso Deus não tem prazer em nos ver debaixo de afronta, convivendo com as afrontas. O nosso Deus não nos fez, não nos criou, não nos formou para nós vivermos debaixo de afronta. Só que existem situações que obrigam ao Senhor, escuta o que eu vou dizer, a gerar afrontas para o seu povo. É difícil compreender isso, mas você vai entender. Deus não tem prazer em ver o seu povo em meio às afrontas. Deus não tem prazer nenhum em ver o seu povo sendo afrontado ou humilhado. Só que existem situações que obrigam o Senhor a gerar afrontas para o seu próprio povo. E nós estamos diante de um desses casos. A Bíblia nos fala que os filhos de Israel, eles passaram 18 anos, não são 18 dias. Eles passaram 18 anos debaixo de uma servidão. Isso era uma verdadeira afronta. No versículo 12, acompanhe na sua Bíblia com atenção. Versículo 12 diz: Porém os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. Então o Senhor esforçou a Eglon, rei dos Moabitas, contra Israel, porquanto fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. Quem foi que gerou esta afronta contra os filhos de Israel? Deus. Mas por que Deus fez isso? Porque os filhos de Israel se desviaram dele. Porque os filhos de Israel começaram a fazer o que era mal aos olhos dele.
Porque os filhos de Israel viraram as costas para ele, e ele não queria perder aquele povo. Ele não queria perder os seus filhos. Para não perder os seus filhos, para não perder o seu povo, ele gerou uma situação ruim. Porque em meio à situação ruim, o povo cai em si e volta a se consertar e a buscar ao Deus de Israel. É por causa do amor dele, que ele tem para com o seu povo, que em muitos casos ele é obrigado a gerar uma situação de afronta, para que o homem não se dispersa, para que o homem não se desvie, para que o homem não seja destruído por completo. Não é porque Deus tem prazer de ver o seu povo em meio às afrontas, não é porque Deus tem prazer em ver o seu povo em situações difíceis, em situações de calamidade, mas é porque existem situações que somente em meio às situações de calamidade, em meio às situações humilhantes, é que o povo cai em si e começa a lembrar dele, e começa a buscar ele, e começa a criar novamente uma comunhão com ele, irmãos. E foi isso que aconteceu aqui. Os filhos de Israel virando as costas para Deus, não querendo mais saber de Deus, correndo após os deuses estranhos. Os filhos de Israel simplesmente desprezando o Deus de Israel. Aí Deus, o povo está com o coração rebelde, é povo obstinado. Fazer o quê? Se eu levanto um profeta, não dão ouvidos. Então eu vou colocar eles em uma situação complicada. Eu vou gerar uma afronta. Eu vou fazer com que o inimigo, e aqui no caso o rei dos Moabitas, Eglon, venha dominar sobre o meu povo. Eu tenho que fazer isto, porque só assim o meu povo vai se consertar. Só assim o meu povo vai se lembrar de mim e voltar para mim. E foi isso que aconteceu, porque no versículo 15, observe em sua Bíblia, diz assim: então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Então, por causa daquela afronta, por causa daquele sofrimento, então os filhos de Israel lembram de Deus e começam a clamar ao Senhor. Que coisa tremenda, irmãos. Vem cá, não é assim que acontece nos dias de hoje? Sim ou não? É assim ou não é assim? É, amados irmãos, só os anos que se passaram, mas hoje a situação continua a mesma. Só as gerações que se passaram, mas a situação continua a mesma. Vira e mexe o homem, mesmo sabendo que Deus fez tantas coisas boas em prol da sua vida. Vira e mexe o homem, mesmo sabendo que Deus tem guardado a sua vida, tem abençoado a sua vida, mas vira as costas para Deus, começa a andar em caminhos tortuosos, começam a trilhar caminhos de morte.
começam a fazer o que é mal aos olhos do Senhor, começam a virar as costas para o Senhor, e aí o Senhor, por amor à vida do homem, por amor à humanidade, vai lá e gera uma situação de humilhação, gera uma situação para que o homem seja afligido, para que em sua aflição ele lembre do Senhor, ele lembre do Senhor. É porque Deus ama, é porque Deus quer bem, é porque Deus quer que todos nós venhamos estar ligados a Ele, próximos a Ele. Por isso que Ele permite que as situações de calamidade de vez em quando venham se levantar. É por isso que Ele permite que as afrontas, as situações humilhantes venham se levantar de vez em quando. Ei, se porventura hoje você ouve essa palavra e percebe que assim está acontecendo na tua vida: ah, pastor, sabe que eu estou passando por momentos muito difíceis. Pastor, sabe que eu estou hoje debaixo de uma afronta tão terrível. Sabe que hoje, pastor, estou sendo terrivelmente humilhado. Até chego a pensar que Deus, Ele me desprezou. Até chego a pensar que Deus não me ama. Ei, é o contrário. Ele não te desprezou e Ele continua te amando. E esse momento difícil que você está passando é justamente porque Ele continua te amando. E Ele quer que você venha para Ele. Ele quer que você volte a clamar a Ele. Ele quer que você volte a criar com Ele intimidade, comunhão. Ele quer que você volte ao primeiro amor, irmão. Aleluias. Ele quer que você volte a buscar, a orar, a clamar, a usar a fé, a congregar. Ele quer que você volte a ter aquela aliança forte com Ele. Amém. Quando os filhos de Israel, após 18 anos na aflição, debaixo de um jugo, debaixo da servidão, cai em si e começa a clamar ao Senhor, de pronto o Senhor ouve, responde, traz libertação. Versículo 15, eu torno a ler. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor lhes levantou um libertador, Eude, filho de Gera, benjamita, homem canhoto. E os filhos de Israel enviaram pela sua mão um presente a Eglon, rei dos Moabitas. Deus levantou esse homem valente, chamado Eude, como um libertador. Os filhos de Israel clamaram, Deus ouviu, levantou este homem. Esse homem foi um instrumento nas mãos de Deus. Deus usou ele com valentia, pois os filhos de Israel mandaram um presente para Eglon, o homem que dominava sobre eles, como forma de submissão. Só que o presente era tão somente uma armadilha para destruir esse opressor. E esse Eude, o homem que Deus levantou como um libertador, foi o instrumento corajoso, foi levar esse presente para Eglon. Introduziram ele à presença do rei Eglon, e esse presente era uma espada. Estando Eude diante deste homem opressor que oprimia os filhos de Israel, ele crava essa espada em Eglon e mata o opressor dos filhos de Israel. E em seguida lidera os filhos de Israel no confronto, na batalha, e vence a todos os opressores, e vence a todos que oprimiam, a todos os moabitas, e os filhos de Israel passam a ter paz novamente, passam a ter prosperidade e liberdade novamente.
Versículo 16 está escrito: e Eude fez uma espada de 2 fios, do comprimento de um côvado, aproximadamente meio metro, e cingiu-a por debaixo das suas vestes à sua coxa direita. E levou aquele presente a Eglon, rei dos Moabitas, e era Eglon homem muito gordo. E sucedeu que, acabando de entregar o presente, despediu a gente que trouxera o presente, porém voltou do ponto em que estão as imagens de escultura, ao pé de Gilgal, e disse: tenho uma palavra secreta para ti, ó rei. Este disse: cala-te. E todos os que lhe assistiam saíram, e diante dele, e Eude entrou no cenáculo fresco. Observe bem, que o rei tinha para si só onde estava sentado, e disse Eude: tenho para ti uma palavra de Deus. E levantou-se da cadeira. Então Eude estendeu a sua mão esquerda e lançou mão da sua espada, da espada que estava debaixo da sua coxa direita, e lhe a cravou no ventre, de tal maneira que entrou até a empunhadura após a folha, e a gordura encerrou a folha, porque não tirou a espada do ventre, e saiu-lhe o excremento. Então Eude saiu da sala e cerrou sobre ele as portas do cenáculo e as fechou. Acabou o opressor. Por que eu leio assim em detalhe para você? Escuta, porque isso aqui não é uma coisa do homem. Primeiro, ser introduzido na presença do rei e ficar sozinho com o rei, isso não é normal. Isso é a mão de Deus que proporciona isso. Segundo, o rei dá confiança a um israelita, porque o rei dá total liberdade para Eude. Ele confia completamente a ponto de trazê-lo a um lugar secreto onde somente ele ficava. Deus providenciou tudo, não era coisa do homem. Segundo, ele tem a coragem de matar aquele opressor, só ele. Não tinham israelitas com este homem, não tinha um exército com este homem, ele foi sozinho e matou o rei. Era Deus purinho na terra, foi somente a mão de Deus. E depois ele ainda sai do palácio sem que ninguém o prenda, sem que ninguém o mate. E depois que sai do palácio, ele vai liderar o exército de Israel para destruir por completo o exército dos Moabitas. Versículo 28. E disse-lhes: segue-me, porque o Senhor vos tem dado a vossos inimigos, os Moabitas, na vossa mão. E desceram após ele e tomaram os vales do Jordão a Moabe, e a nenhum deixaram passar, e naquele tempo feriram dos Moabitas uns 10.000 homens, todos corpulentos, e todos os homens valorosos, e não escapou nem um. Assim foi subjugado Moabe naquele dia, debaixo da mão de Israel, e a terra sossegou 80 anos. 80 anos. Você vê que Deus fez todo o mover. Deus não levanta o exército para ir lá, Deus levanta só um. Deus
gera uma situação para que esse um único homem seja introduzido diante do rei, mata o rei, o líder, o opressor maior, e aí todo o exército em seguida é destruído, e o povo israelita sai daquela humilhação e passa a ter paz, liberdade, passa a ter prosperidade. 80 anos. Entenda, tudo aquilo que Deus gerou foi para o bem dos filhos de Israel. Aquela opressão debaixo da mão de Eglon, aquela humilhação, foi tudo gerado por Deus, mas para o bem de Israel, porque em meio àquela situação humilhante, os filhos de Israel clamam, invocam, e Deus de pronto atende e faz um mover e traz a libertação para os seus filhos e prosperidade para o meio do seu povo. Ei, Deus não quer que você viva debaixo da opressão. Deus não quer que você viva em meio à humilhação. Deus não quer que as afrontas estejam perante você continuamente, mas se preciso for, por amor da tua alma, Ele vai gerar. Ele não apenas vai permitir, mas Ele vai gerar uma situação dolorosa, humilhante, uma afronta terrível, para que você caia em si e volte para Ele e passe a ter novamente a comunhão e a intimidade que você tem que ter com Ele. Que coisa linda. Amém, pessoal? Nós vemos isso acontecendo por várias vezes. Somente no livro de Juízes nós vemos isso acontecer por diversas vezes. Mas nos outros livros não é diferente, porque isso sempre aconteceu. Sempre aconteceu. O povo esquece de Deus, vira as costas para Deus e vem uma humilhação. Às vezes o povo não entende o porquê da humilhação. Às vezes as pessoas não entendem, mas aí clama ao Senhor e Deus imediatamente ouve. Bem que poderia lançar em rosto: eu não vou dar ouvido ao clamor de vocês, vocês que fizeram isso. Eu não vou dar ouvido ao clamor de vocês, porque vocês estão sendo rebeldes, vocês não querem saber de mim, vocês viraram as costas para mim, e eu mesmo estou gerando isso aí para a punição de vocês. Mas não, na verdade, Deus gera a situação dolorosa e fica na expectativa. Ele fica assim, ó: clama, clama, clama que eu vou te atender. Clama, para tu ver que eu sou Deus, para tu ver que eu te amo. Clama, clama, me busca, que eu vou mudar essa história, que eu vou tirar essa afronta. É desse jeito, irmão. E o homem clama e Deus responde, elimina a afronta e traz paz e prosperidade para a vida do homem. Porque o homem, ele é privilegiado. Deus o ama e o ama muito. Deus tem planos maravilhosos para o homem. Basta que o homem clame a Ele, permaneça ligado com Ele, não se distancie, não se desvie dele. Para a gente encerrar, observe versículo de número 30. Assim foi subjugado Moabe. Assim foi subjugado Moabe naquele dia, debaixo da mão de Israel. Israel estava debaixo da mão do adversário. Agora o adversário está debaixo da mão de Israel. E a terra sossegou, teve paz por 80 anos. Uma geração, uma vida, 80 anos. Quem quer ter paz aqui 80 anos? Que coisa linda. A gente tem um dia de paz, a gente parece que está num paraíso. Quem aqui já teve um dia de paz recentemente? Quem? Pois é, tá mais difícil que ganhar na loteria. Meu irmão, para a gente ter paz nesse mundo é tanta afronta, é tanto problema, menos espera ver um problema. O gás acabou, a paz acaba junto. Oh glória!
Ouvi dizer que estão falando mal de ti. Oh, Jesus amado. Pois é. Sentiu uma dor, vai para a farmácia. Ah, misericórdia, a paz acabou. Agora, 80 anos em paz, sem guerra, sem afronta, sem levante, prosperidade, bênção. Que coisa linda. Pois é assim que Deus quer que o seu povo esteja, em paz, em paz. Mas para isso nós temos que estar ligados a Ele, juntos a Ele, não esquecendo nem virando as costas para Ele, em contato com Ele, em comunhão com Ele. Amém, pessoal? Diga: o meu Deus me ama, e se alguma coisa, diga, se algum mal vier a acontecer na minha vida, é porque Deus quer me trazer para perto dele. Amém? Diga graças a Deus. Se coloca de pé em nome de Jesus. Se coloca de